Bom, vamos dar início, então, a essa segunda parte dessa aula em duas partes, não é? Essa segunda parte, então, vai tratar de alguns cadernos temáticos, de algumas outras publicações do município de Campinas, cujos temas eu já apresentei, e agora eu estou me aprofundando do ponto de vista do detalhamento, né? Bom, agora nós vamos tratar, gente, dos cadernos temáticos. Esse, em específico, foi aquele que inaugurou o primeiro volume da coleção chamada Educação Básica, Ação Educacional em Movimento, e, especificamente, ele vai tratar... Deixa eu ver aqui. Sim, vai sim, tá? E, especificamente, esse caderno vai tratar da temática dos espaços, como eu disse para vocês, né? Dos tempos e espaços, que é o que a gente denomina rotina. Né? Ou seja, de como as atividades têm que estar estruturadas, os espaços devem ser estruturados de maneira a favorecer as aprendizagens. Ele tem um propósito, esse documento, né, assim como toda a coleção, oferecer leituras que possibilitem diálogos sobre temas que não são menos importantes. Nesse caso, como falamos de organização de tempos e espaços para a criança, esse documento fala principalmente a educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, né? Na tentativa de buscar uma maior qualidade. Em específico, os diálogos que a gente tem nesses cadernos e nessas coleções, eles tratam especificamente de tratar de assuntos que possam ser afeitos à melhor qualidade da educação infantil e do ensino fundamental. Esse caderno em específico, gente, ele vai partir do pressuposto da indissociabilidade entre cuidar e educar a criança, seja ela a criança do infantil ou a criança do ensino fundamental, e de como essas práticas educacionais precisam estar organizadas. Especificamente, nessa relação, né, tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais, que se parte do pressuposto de que o espaço físico das escolas são também constituintes formativos do ponto de vista das relações humanas, ou seja, não vale que a gente possa pensar, gente, que as aprendizagens dos nossos alunos se dão só pelos conteúdos que nós transmitimos. Quando o município de Campinas deixa muito claro a sua concepção e o seu viés, né, de que a função da escola é transmitir conhecimento humano historicamente produzido, conhecimento científico, das artes, todo o saber humano que a humanidade produziu. Essa transmissão, ela não se dá só por meio da ação intencional e direta do professor. Essa transmissão se dá por todas as experiências que o aluno visita, inclusive as experiências no espaço físico da escola. Se é um espaço físico empobrecido, as paredes, as cores e o mobiliário não comunicam um conhecimento humano apropriado, a criança vai se apropriar daquilo, né? Então, dessa forma, esse material, gente, ele tenta tecer reflexões sobre criança, infância, educação, com destaque para os espaços e tempos. Tendo como perspectiva os fundamentos para a educação básica no município de Campinas, destacando principalmente a ideia de que tão importante quanto as ações que a gente realiza os espaços são, melhor dizendo, os espaços e tempos que a gente dedica a ela. Olha, se eu estou tentando, por exemplo, proporcionar para as crianças um conhecimento historicamente produzido das ciências naturais, é razoável que a gente se utilize não só dos espaços externos das unidades educacionais, sejam de educação infantil quanto de ensino fundamental, quanto do entorno. E aí é dessa relação entre tempo, espaço e ambiente que o município está dizendo. A sua intenção pedagógica, ela pode ser muito bem pensada, mas pode ser completamente mal executada se você não cuidar dos tempos e dos espaços em que ela será desenvolvida, né? Por esse motivo, então, o município prima por um documento onde se sinaliza a importância de cuidar desses aspectos, tá? Bom, o segundo documento da noite, né, chama Narrativas sobre Educação Especial. Como eu disse para vocês, o próprio título é bastante alusivo às questões da ordem do conhecimento, né? Em especial, por quê? Porque o título diz assim, ó, Narrativas sobre Educação Especial. Num viés, inclusive, evidente, e eu vou destacar isso para vocês, o documento traz experiências de educação especial inclusiva, porque quando ele diz assim, ó, vamos tratar de narrativas de educação especial nas escolas da rede, essas narrativas têm por intenção partilhar com a rede a ideia de que é possível que sejam constituídas experiências exitosas, qualitativas de educação especial, numa perspectiva inclusiva. Então, esse documento, gente, não deixa claro que ele tem a função, né, de discutir questões e trazer experiências favorecedoras da garantia de direito de educação para todos.
para a efetivação de uma educação especial inclusiva. Então, nós não estamos falando de experiências de educação especial que acontecem em escolas especializadas, mas aquelas que acontecem na rede regular de ensino, que promove o acesso à participação e aprendizagem dos alunos com deficiência, qual é o público-alvo? Deficiência, altas habilidades e superdotação nas escolas da rede de ensino de Campinas, né? E o compromisso do município é esse, de que esses alunos estejam na rede, estejam nas escolas regulares. E o caderno tem uma função importante, gente, porque ele vai tentar dizer como isso é possível, ele vai tentar dar ferramental, teórico e prático de como se tece, né, um currículo e práticas favorecedoras de uma educação inclusiva, uma educação especial. E quando eu falo de educação especial, eu estou falando do público-alvo da educação especial, numa perspectiva inclusiva. Esse caderno, então, ele parte da realidade da rede de Campinas, vai dizer dos desafios que o município teve, desde a Constituição de 88 até a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que estimula ainda mais essa educação inclusiva, a permanência dos alunos público-alvo da educação especial na rede regular, mas não só a permanência. Um trabalho ali que possa ser verdadeiramente inclusivo, porque uma coisa é cumprir as diretrizes legais, de trazer esse aluno para a rede, a Constituição Federal já anunciava isso, depois a LDB chancela isso, a própria LDB valida, mas o caderno começa com a apresentação desses princípios legais, que buscam embasar, então, toda essa defesa de uma educação especial e inclusiva, e apresenta vozes e narrativas que evidenciam o trabalho que a rede faz nesse sentido. Então, o apartamento é interessante porque tanto ele traz os princípios legais que defendem que a educação especial tenha que acontecer preferencialmente na rede regular de ensino, quanto trazem experiências que validam essa possibilidade. E eles dão destaque para os profissionais que estão cotidianamente se empenhando para que essa inserção da pessoa com deficiência na escola regular seja na direção de uma educação de qualidade, ou seja, não trata-se, pois, de uma mera inserção com a finalidade de socialização, certo? Na verdade, trata-se de uma inserção com a finalidade de ofertar para esses indivíduos na escola regular também uma educação de qualidade, que pressupõe também a aprendizagem. Então, não é, a Rede de Campinas não vai dizer que a educação especial, inclusive, é só para interagir, é só para inserção como sendo um espaço de interação dos indivíduos, é um espaço que tem que se efetivar na aprendizagem. O caderno, então, como eu disse, traz narrativas. Então, por educação especial inclusiva, é garantir na escola regular aprendizagens para todos os alunos, inclusive para os alunos com deficiência. E o caderno, então, traz narrativas, por isso o nome, né? Curriculares voltadas para propiciar condições de aprendizagem a todos. Então, vejam, gente, que não é a perspectiva inclusiva, não é de acesso, tão somente do acesso a todos à escola regular. A defesa da perspectiva inclusiva, ela está pautada tanto na concepção de que todos devem acessar a escola regular, quanto na concepção de que os indivíduos tenham que, ao acessar essa escola, aprender. Então, muito cuidado, porque senão a gente acha que a inclusão se restringe ao fato de assegurar a vaga na escola regular. Isso é ponto de partida. Então, no primeiro momento, a gente está falando de inclusiva, não é uma escola especializada. A gente está falando de, sim, como primeiro ponto, assegurar, o documento é muito claro, assegurar a inserção desses indivíduos na escola regular. Mas não só, né? Paralelo a isso, a gente vai falar de também, né, em mesma perspectiva, é de que esse acesso possa significar também aprendizagem, também educação de qualidade. É aí que vem a parte final do documento, onde as experiências compartilhadas não são experiências de alunos que foram matriculados na rede regular, mas de narrativas curriculares, práticas de ensino onde os indivíduos aprendem, que valorizam as diversas formas de aprender, então não aprendem a mesma coisa, aprendem de diferentes formas por sermos todos diferentes, e que são pensadas a partir das realidades de cada escola. Então, muito, muito importante que vocês possam entender que a concepção desse documento é da inserção de todos na escola regular, mas, sobretudo, de garantir que nesta, todos, inclusive as pessoas com deficiência, tenham acesso às aprendizagens, respeitadas as suas características, as suas diferenças e peculiaridades, que as experiências pedagógicas possam permitir, oportunizar, essa é a palavra, oportunizar e valorizar os diferentes estilos de aprendizagem, considerada a diversidade, inclusive posta à pessoa com deficiência, né? As diversidades e não necessariamente os limites.
certo? Entender a perspectiva de que a pessoa com deficiência aprende sim. O problema é que ela não aprende do único jeito que a escola ensina. E aí, esse limite está na escola. Por isso que o documento favorece, então, práticas curriculares que deram conta de valorizar as diferentes formas de aprender, inclusive a forma de aprender da pessoa com deficiência, e a partir dessa valorização, oportunizar reais aprendizagens para todos, porque quando a escola ensina de um único jeito, do jeito tradicional, ela oportuniza a aprendizagem para poucos. Quando ela começa a dar conta de ofertar diversas aprendizagens, quando ela reconhece diversas formas de aprender. E a pessoa com deficiência não tem menos possibilidade de aprender, ela tem diferentes formas de aprender. E essa é a concepção que norteia, que parametriza este documento. E aí, né, me ocorre até uma trilha sonora. A gente adentra a reflexão dos documentos, do documento intitulado Um Outro Caderno Temático, que o edital de vocês trouxe, que é o caderno temático que vai tratar da arte, da música e da educação, sob subtítulo de Tudo é Coisa Musical. Bom, esse documento é lindo, gente, porque ele tem links de imagens, assim, que vão levar, e fone de ouvido nas páginas do texto, que direcionam para obras musicais. Tá? Então, é um documento todo poético, ele é coerente, inclusive, do ponto de vista da construção, né? Acho que ao adentrar esse documento, vocês puderam observar que ele é um documento que, para cada discussão teórica, ele traz uma trilha, ele traz uma música, né? Até para ser coerente, se ele está se dispondo a falar de música, né, é natural que ele use a música como linguagem e direciona para músicas que compõem esse texto, possibilitando, inclusive, nós, profissionais que estamos lendo esse documento, escutas diversas e ampliação do nosso repertório musical, né? Porque esse repertório musical também vai produzindo na gente vários disparos, várias reflexões e proposituras. Esse documento, gente, ele lembra, né, que durante as experiências educacionais, esses papéis, que são os papéis de educadores, de alunos, suas relações com os tipos de conhecimento, inclusive com o conhecimento artístico, está muito saliente, né? E isso revela um pouco certa alternância, né, ou aspectos intrínsecos, pois a gente aprende de maneiras muito, muito distintas e infinitas. Então, quando eles estão dizendo que a música, ela vai tocar os indivíduos de maneira muito própria. A arte é um processo, gente, que não toca todos da mesma maneira. Assim, é muito importante que a gente possa reconhecer essa linguagem como sendo aquela que vai proporcionar a ideia de que os indivíduos aprendem coisas diferentes uns dos outros, né? E aí vai dizer, é óbvio que a música é arte. Então, esse caderno é um caderno sobre arte. Mas é importante marcar, né, que há, na Rede Municipal de Ensino de Campinas, um número reduzido de professores com formação em música, né? Em relação, principalmente, dos advindos, das vezes, da área das artes visuais, né, ou até mesmo os polivalentes, os educadores, né, que atuam nos segmentos com crianças, com jovens e adultos, que não necessariamente têm uma formação musical, né. E aí, a proposta desse documento, gente, é que o trabalho se dê, basicamente, a partir da ampliação de um repertório, de escuta, de experiência com composição, com improviso, né? Possibilidade de educarem a si mesmos e aos outros. Então, não parte do pressuposto que o indivíduo precisa ser um indivíduo dos domínios da música para poder tanto se apropriar dessa linguagem, quanto poder dela se desenvolver, né? E desenvolver os estudantes. Os educadores têm a oportunidade, então, de se relacionar com esse caderno, por isso que tem música também para eles, né? Para ampliar os seus saberes musicais e, assim, melhor desenvolverem o trabalho com seus alunos. As orientações presentes, então, neste caderno temático, que é chamado Arte, Música e Educação, tem, basicamente, né, a ideia de constituição de um repertório a ser constituído por esses educadores de canções, de músicas, de composições, compartilhando experiências de cada um e vivendo a pesquisa dos estilos musicais. Principalmente, gente, com ênfase, olha como o município é coerente aqui, a estilos musicais que não são valorizados pela escola. E o que são os estilos musicais não valorizados pela escola? Perdão, não veiculados na mídia. Então, quando a criança liga o rádio, por exemplo, ela tem acesso normalmente a esses estilos de massa. E o documento não está falando que eles não sejam ricos, nem que eles não sejam importantes. Mas é importante lembrar que quando a escola se compromete com a música e com a arte, por que que o Saviani, a pedagogia histórico-crítica e o município de Campinas vai dizer que nós precisamos nos preocupar com a música e com a arte erudita? Porque o popular, as mídias já veiculam para essas crianças. Né? Então, o funk, o sertanejo universitário, não vamos entrar no mérito de qualidade, tampouco desprestigiar esse saber popular,
mas eles já estão na divulgação pela mídia, né? A mídia, entretanto, não se interessa por novas relações, novas músicas brasileiras e não brasileiras, que são menos comerciáveis, né? Por esse motivo, na concepção do documento, a escola deveria estar principalmente voltada para este conteúdo, tá? Quando a gente fala de repertório, não significa aqui que a gente vai entrar numa perspectiva de preconceito e de estigmatizar a cultura musical popular e das mídias, mas dizer o seguinte: se a criança e se o nosso aluno já tem acesso a essa linguagem em outros, o compromisso do documento está com um repertório musical, artístico e musical, que possa ser aquele que as mídias não veiculam, ou seja, que possa alargar o domínio dos estudantes e não reproduzir aquilo que ele já tem acesso, tá? Muito cuidado, porque não se trata-se de julgar preconceituosamente os gêneros que a gente não se afina, né? Dizer, funk não presta, pagode é ruim, nada disso. Trata-se de entender que esses gêneros, esse tipo de música, esse repertório, ele já é tomado pelas mídias. E por esse motivo, então, a escola deve alargar os horizontes dos seus alunos, trazendo aqueles que a mídia menos valoriza. Queridos, numa discussão incrível, o caderno sobre educação integral vai marcar a necessidade, né, uma importante ideia de que a educação integral no município de Campinas, né, passa pela necessidade de ampliar a jornada escolar dos seus estudantes. Ou seja, quando a gente fala de educação integral, nós falamos normalmente da importância de aumentar a permanência diária nas crianças na escola, né? A legislação brasileira estabelece, então, mínimas 7 horas diárias, né, para que a gente possa classificar integral a educação das crianças no Brasil, tá? Que é uma carga horária mínima aplicada no mundo inteiro para considerar, então, um tempo integral. Mas aí eu vou dizer para vocês da importância da gente diferenciar os conceitos de educação integral do conceito de tempo integral, né? Ora, enquanto que educação integral, eu estou falando de uma educação que congrega, né, a integralidade da formação humana nos aspectos culturais, nos aspectos acadêmicos, nos aspectos socioculturais, por tempo integral, eu estou falando da ampliação da permanência diária da criança na escola. E aí, as duas coisas são importantes. Entretanto, não é suficiente ampliar o tempo de permanência. Se a gente amplia o tempo de permanência, mas na escola a criança continua tendo acesso, vivenciando as mesmas situações que ela viveria fora delas, não houve ampliação das experiências efetivas. Então, não houve uma educação integral. Então, nós estamos falando de uma educação integral como perspectiva e compromisso, que vai ampliar os tempos como consequência, certo? E aí, o trabalho nas escolas municipais de ensino fundamental em Campinas, especialmente, né, as de fundamental, as chamadas EMEIs, as EMEFEs, elas têm por principal objetivo evidenciar as práticas curriculares dessas unidades para a formação integral dos alunos. Então, ela tem tempo integral, mas ela está preocupada em conseguir oportunizar experiências integrais. E o que a gente chama de experiências integrais, né? Os diálogos e narrativas que o caderno trazem, eles apontam, gente, que a implementação dessas escolas de tempo integral tem que estar preocupada com a expansão das oportunidades. Então, se eu só ampliei o tempo e não ampliei oportunidade e situação de aprendizagem, o aluno continua 7 horas sentado na carteira, essa educação só foi de tempo integral, ela não se tornou integral, porque eu continuo desenvolvendo os mesmos limitados aspectos do aluno. Que contemple, então, o que eu preciso para ser integral, e não só de tempo integral? Uma educação que contemple a condição multidimensional dos sujeitos. O aluno tem que ser explorado, tem que ser desenvolvido na sua multidimensionalidade, ou seja, possibilidade num currículo que trabalhe o foco coletivo, interdisciplinar, com uma educação de qualidade, né? E aí, é fundamental que a gente possa lidar com a ideia de que essa educação integral, ela significa necessariamente avançarmos em práticas curriculares que qualifiquem os processos educativos. Eu tenho que ampliar os espaços dos alunos, eu tenho que ampliar, se antes a escola desenvolvia só a cognição, eu tenho que trazer mais formação artística, cultural, filosófica, esportiva, né? E aí, nesse caderno, então, estão explicitadas as concepções de educação integral que adota a Rede Municipal de Campinas, que não dissocia, então, a ideia de educação integral de tempo integral. Só faz sentido estender o tempo de permanência do aluno na escola se nós estendermos também e necessariamente as experiências que o aluno vai vivenciar ali, se formando não só em uma dimensão, mas em várias, né?
Ótimo. E ainda nessa ideia de educação integral, gente, o documento ele traz várias reflexões importantes, vai pautar a legislação que fundamenta o tempo integral, né? Mas sempre reiterando essa ideia de que, por educação integral, a gente também está marcando, né, a concepção de uma ação voltada para a garantia de proteção e desenvolvimento integral dessa criança e do jovem, ou seja, ter uma preocupação com a formação social desse aluno, se ele está em vulnerabilidade ou não. Então, diferente do que a gente diz, a educação integral não serve a diminuir a vulnerabilidade do estudante. Serve sim, a gente está preocupado com os espaços que esse aluno está frequentando. Está muito ligado à concepção do ECA, do reconhecimento da situação peculiar da criança, que exige proteção, traduzida em direitos que a educação integral pode garantir. Então, essa educação integral também serve a proteger a criança de possíveis violação do seu direito, a criança e adolescente, no espaço escolar, tendo adequadas oportunidades de ampliação das suas vivências e formações, essa criança não está exposta a risco. Então, ela também tem uma função que é protetiva. Quando a gente fala de desenvolvimento integral, a gente está falando da integralidade da pessoa, né? E, portanto, é uma educação que não se restringe à educação propriamente dita. Ela vai lidar com os aspectos sociais, econômicos, tá? Então, é preciso qualificar os processos educativos para que a escola possa ampliar um olhar integral para a criança multidimensional, como dissemos, né? O aumento de oportunidades de qualificação na condição da aprendizagem dos alunos e um plano, como no Plano Municipal de Campinas, que estabelece a ampliação das unidades que tenham tempo integral e um compromisso com a educação integral, né? Desse modo, então, analisando um pouquinho a chamada educação integral de Campinas, né, aí eles buscam ainda aprimorar os processos. Dizem que foi implementada essa proposta, que ampliou os tempos, mas ainda se persegue uma qualidade, né? A proposta de implementação da educação integral e período integral no município nasceu voltada, então, numa comunidade, num projeto que já tinha essa intenção. Surge no CAIC, então, né? E com essa intenção, o CAIC tinha a proposta, sim, de ofertar à criança não só vivências educacionais, mas também toda a seguridade dos seus direitos, e aí uma formação integral na maior dimensão que o documento possa expressar, tá? Queridos, depois a gente caminha para os quadros do suporte. Lembra que eu disse para vocês? O que são os documentos do quadro do suporte? Você fala, Luciano, um nome tão estranho, a gente não entendeu do que se tratava. Eu disse para vocês, é o currículo da rede. Por que chama quadro? Pela estrutura que ele apresenta. Olha o quadro, né? São quadros onde nós temos a estrutura do currículo do município de Campinas, tá? Chamado, então, quadro do suporte. Na verdade, são quadros onde os objetivos, os eixos, os conteúdos são descritos, tá? Essa publicação, gente, ela se tem em 3 edições, né? Em 3 volumes. Anos iniciais, anos finais e matemática anos finais. Pela complexidade, tem um caderno só para ela. Os quadros do suporte, né, têm por objetivo, então, mostrar aos professores, demais implementadores, quais são os objetivos da aprendizagem, os eixos, as práticas que devem ser realizadas, né, e trazer elementos para a qualificação. Eles assumem o propósito, então, de que os profissionais, ao lerem esses documentos, possam se apropriar do que deve ser ensinado. O que eu tenho que ensinar no primeiro ano? São os quadros do suporte que vão dizer. O que eu tenho que ensinar no 6º ano de história? Os quadros do suporte é que vão dizer. Como eles estão constituídos? O ponto de partida é os objetivos, tá? Para cada área do conhecimento, para cada ano, para cada componente curricular e para cada ano. E aí, a partir desses objetivos, tem o eixo que deve ser trabalhado, né, lançando mão dos objetos e das metodologias e das atividades que podem ser aplicadas, deixando para a avaliação ser definida em cada escola, tá? Então, o quadro, gente, ele é um quadro mesmo, como eu disse para vocês, retangular, que tem na primeira coluna os objetivos de aprendizagem, que são pontos de partida, o que a gente pretende desenvolver com os alunos. Os eixos, que são os elementos, os temas, né, que estão relacionados, por exemplo, em língua portuguesa, um dos eixos é a leitura. O que é eixo? Pensa o seguinte, eixo, pensa no eixo do motor. Eixo é a peça em torno da qual todas as outras giram, né? Funcionam. O eixo, de alguma forma, é a peça central. E os eixos, então, a leitura. Todas as atividades vão permear a leitura, né? Depois dos eixos, são pensados os objetos de ensino. O objeto de ensino é basicamente um conjunto de conteúdos, mas que em prática é algo que eu quero ensinar, né? Os conteúdos são os elementos que derivam desses objetos de ensino, eu já vou explicar para vocês. E as metodologias e atividades são como a gente desenvolve isso. Exemplificando, então vejamos, vou tentar ampliar aqui para vocês e acho que fica de mais qualidade.
né? Olha só, língua portuguesa, o ciclo 1, o primeiro ano, né? Então, seria o primeiro ano do ensino fundamental. Os objetivos da aprendizagem. Por exemplo, um objetivo foi exposto. São vários objetivos. Os objetivos são pontos de partida. Relatar acontecimento, expor e emitir comentários. Isso é o que a gente objetiva que o aluno desenvolva, tá? Relatar acontecimentos, expor comentários, formular. Que eixo é esse? Da oralidade, porque é relato, né? O relato oral. Que conteúdos estão presentes aqui, né? Que são os objetos do conhecimento, conteúdo. Conhecimento das diferentes linguagens, oral, imagética, midiática e gráfica. Conteúdo, elaboração coerente de textos orais. E as metodologias e atividades? Aqui eles vão descrever, ó, oportunizar interações, nas interações verbais em sala de aula. Ele dá a sugestão das atividades, roda de conversa, leituras e relatos. Por que eu trouxe esse quadro para vocês? É a título de exemplificação. Queridos, o quadro é extenso. Você vai ter isso para todos os componentes, todos os ciclos e todos os anos. O estudo que a gente ofertou aqui para vocês, ele deu conta panoramicamente desses quadros. O que vocês precisam se aprofundar, né? Cada um no seu componente, evidente, né? Se eu vou ser professor dos anos finais de língua portuguesa, eu vou aprofundar nesse componente. E ao se aprofundarem em cada um desses componentes, vocês precisam dar um panorama maior. Mas por que não é difícil aqui? Porque vocês precisam pensar o seguinte: quais serão as propostas de oralidade? Será que, de alguma forma, o município proporia uma prática mecânica de oralidade? Ou se nós sabemos que a concepção do município é de interação, é razoável que tanto os conhecimentos quanto as metodologias sejam desse tipo? Ó, proporcionar a participação em diferentes situações comunicativas, situações reais, porque é o viés do município. O que eu costumo dizer para vocês? Se vocês entenderam bem claro a primeira parte dessa aula, onde a gente falava da concepção do município, todas as metodologias, gente, vão ser metodologias que valorizam o quê? A interação. Seja para o ensino de história, seja para o ensino de ciências, de língua portuguesa, né? Vejam ainda que o município ele traz um nível de detalhamento que é propor exatamente uma sugestão de leitura que possa favorecer o trabalho com aquele elemento. Isso, então, esse é o chamado quadro de suporte, tá? O quadro de suporte ele é feito por componente curricular, nesse caso a língua portuguesa, como exemplo, por ciclo e por ano do ensino fundamental. Aí, em cada um deles eu vou ter os objetivos, o eixo correspondente, os conteúdos e as metodologias. Ainda em língua portuguesa, olha, eu trouxe uma atividade que é produzir textos autorais, o objetivo, que integra o eixo de leitura, de escrita e de análise linguística. Os conteúdos também estão definidos e as atividades. Então, o município ele chega a detalhar que sugestão de atividade o professor pode realizar, com sugestão, que atividade o professor pode realizar para desenvolver os conteúdos, os eixos e os objetivos postos para cada aprendizagem. Esse é o documento intitulado Quadros, é o documento intitulado Quadros do Suporte Pedagógico, tudo bem? Que é basicamente o currículo do município. Vocês percebam que traz objetivos, eixos, conteúdos e que seriam as metodologias e atividades desenvolvidas em cada componente. Tá? O que eu vou ter nos anos iniciais, gente? Nós vamos ter todos os componentes do primeiro ao quinto ano, tá? Depois disso, nós vamos ter a publicação dos anos finais, que é a laranjinha. Por componente, nesse caso eu trouxe o exemplo de história. Por ano, começa no sexto, mesma coisa. Objetivos de aprendizagem, e aí a lista de objetivos só de história é esses. Os eixos, documentos históricos, existe o eixo noções de tempo, identidades sociais, por isso que eu sugiro que cada um busque os seus, tudo bem? Depois os saberes, aqui aparecem os saberes, que seriam o nosso correspondente aos conteúdos. Aqui chamou de saberes, tá? O método de ensino, mudou um pouquinho essa estrutura, mas não muito, né? Método de ensino é que tipo de meta? Aqui é análise de documento. Aqui é formação de ideia, aqui é busca por distinção de conceitos. E os recursos pedagógicos. Então, diferente um pouquinho da estrutura dos iniciais, né? Aqui ficou o componente, o ciclo, o ano, objetivos de aprendizagem, eixo igualzinho. Aí os conteúdos ganham o nome de saberes, né? Em alguns casos, aqui também, ó, os saberes, conteúdos, denominação, e em alguns, na educação física, por exemplo, ele volta a chamar conteúdos, metodologias, estratégias e atividades. Então, ele pode receber as duas denominações, tá? Ou métodos de ensino. Por métodos de ensino, entendam, gente, a metodologia e os recursos, atividades, tá? Ou situações, estratégias.
são sinonímias, são sinônimos para tratar os mesmos documentos. Aqui o que me importa muito, que vocês reconheçam essa existência, tá? E, Luciana, se vier pergunta prática, né? Por exemplo, olha na educação física, que foi outro componente que eu trouxe para vocês. Sempre submeta à concepção do município. Sempre experiência onde o conteúdo é valorizado, mas valorizado na sua interação. Então, o aluno vai ter acesso ao conhecimento humano, né? Mas vai ser sempre participativo. Olha na educação física, né? Então, por exemplo, um objetivo, ter noções do crescimento físico, da massa corporal, é o eixo da saúde. Conteúdo de conhecimento corporal, né? E aí a proposta, confecção de material com relação à discriminação e ao bullying. Para lidar com a ideia de que, por exemplo, a massa corporal, o tamanho, gente, ele não precisa ser objeto de ridiculação. O aluno que é mais franzino, ou o aluno que apresenta uma constituição mais curvilínea, né? Então, trabalhando esses elementos, ó, na interação, entende? Então, é o princípio do conceito, eu trago os conceitos de massa corporal, e aí, menos equivocados, eu permito que os alunos possam apelidar uns aos outros. Percebam, então, que eu parto da realidade, né, como estratégia, mas eu discuto o conceito. O conceito é de conhecimento corporal. E aí eu trago os conceitos, né, o eixo é a saúde de estudo, e trago os conceitos. Queridos, evidente que esse nosso exercício no tempo de aula e na proposta que nós temos é que vocês generalizem isso que eu estou pontuando, tá? Sob qual perspectiva? Reconhecer os elementos que compõem o chamado quadro do suporte pedagógico, que são esses quadros aqui, que, insisto, tem sempre que são compostos sempre por um componente curricular, aí tá? E aí trazendo os objetivos, os eixos, os conteúdos, que podem ser chamados também de saberes, né? E as metodologias e estratégias, que podem ser chamadas método e recursos, né? Métodos, e ali ficou chamados métodos de ensino e recursos pedagógicos, né? Que a gente pode chamar dependendo da disciplina. E aí, na matemática, mesma coisa, tá? É que por ter ficado mais extenso e depois por ter sido revisada, ganhou um caderno específico. Objetivos de aprendizagem, os eixos, números e operações, por exemplo, os conteúdos, sistema de numeração decimal, né? Tá. Girou aqui. Deixa eu me localizar. Agora sim. E aí, né, pelos eixos que se desenham, vou voltar lá para ela, né? Pelos eixos que se desenham, né? Ó, os eixos outros que eu tenho, números e operações, espaço, forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. Que são exatamente os eixos da BNCC, que eram os eixos do PCN, né? Objetivos, eixos, conteúdos e metodologias. A quem eu sugiro maior apropriação desse caderno? Aos professores de matemática. Então, somente, embora apareçam para todos os OPs para conhecer a estrutura, mas o nível de detalhamento é pouco provável que venham perguntas nesse sentido, até porque é preciso entender a lógica do documento, muito mais do que memorizar, seria um contrassenso, exigir uma memorização. E as perguntas devem vir nesse sentido. Vai parecer pergunta específica, você vai querer usar aquela desculpa de não ler o documento todo, mas se você generalizar, conheço a perspectiva da rede, sei que valoriza o conhecimento, mas a aprendizagem ativa do aluno, você consegue resolver. O município não vai perguntar uma pergunta que seja na contramão das suas concepções. Sempre respondam à concepção do município. Queridos, precisava falar com vocês e preciso do caderno fresco, né? Lembra que é a perspectiva da formação, que é esse projeto, vocês se lembram? Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola, que foi criado em 2015 pelo município de Campinas, antes mesmo da BNCC, numa cooperação com a Embrapa, que é um instituto de pesquisa no Brasil, né? Que é um instituto que se propõe a pesquisar, a desenvolver conhecimento, técnicas de pesquisa. E aí a ideia era exatamente essa, por meio da prática de pesquisa como princípio educativo. A pesquisa ser atividade entre professor e aluno. Então, que alunos e professores pudessem ir a campo, coletar amostras, coletar conhecimento, e a Embrapa dava todo um suporte para o município, instigando a comunidade escolar a refletir um pouquinho sobre aprender através da pesquisa. Né? Então, basicamente, era esse projeto. Faz todo sentido, né, gente? Porque a ideia é de que, se o aluno tem que conhecer determinada realidade objetiva, a ideia é fazer a inserção do aluno nesse campo.
Basicamente, o programa oferece um curso anual que valoriza a experiência extraescolar do aluno, trabalho com conteúdo contextualizado na realidade. Então, se eu vou trabalhar vegetação, eu vou coletar a amostra com as crianças e assim por diante. Tentando integrar as áreas do conhecimento e fazer uma educação significativa, né, na perspectiva da cidadania. E a relação estabelecida, então, entre professor e aluno é que juntos eles enveredam um processo de investigação da realidade. Então, vão a campo, exploram os contextos. Esses 2 cadernos temáticos, né, eles são em 2 volumes, em 2 partes. E aí, numa primeira parte, tem a finalidade de apresentar esse projeto, como eu disse para vocês, e na segunda, trazer vivências de professores e alunos em campo, coletando dados e fazendo pesquisa, né? Traz também alguns trabalhos de pesquisa realizada por cursistas do curso, né, do aluno, e os cotidianos de professores e alunos do município de Campinas. E, basicamente, compartilha-se um material que representa a conquista do município e incentivar o trabalho com a pesquisa científica. Pensem que genial, gente, quando a gente consegue pensar que quando nós fomos ter acesso à pesquisa científica lá na faculdade, não fomos? Qual era a nossa sensação? De que a gente sabia fazer pesquisa. Quando pela primeira vez, lá no ensino superior, nós éramos chamados a investigar a realidade, a fazer um trabalho de conclusão de curso científico. Imaginem vocês o que é antecipar esse fazer de pesquisa lá para as crianças, desde muito cedo, né? O quanto esses alunos crescem apropriados dessa atividade investigativa. Então, esse projeto tem uma relevância absurda, que é incentivar o trabalho com a pesquisa científica como prática de aprendizagem, como inovação, como transformação social. Os indivíduos, desde muito pequenos, já estão dotados do olhar investigativo, e não de dizer as coisas a partir do senso comum, que é tão frequente em nossos tempos. Então, esse projeto ele é inovador e ele é muito necessário, porque ele dá aos indivíduos a percepção de que conhecer implica investigação, estudo e pesquisa, e não achismo, senso comum tão somente, né? Que é usar a ciência como instrumento para aprender. Espera-se que, né, na publicação desse trabalho, que as experiências apresentadas inspirem outras. Então, são vários relatos de campo, de pesquisa, de coleta de dado, de observação científica, de generalização científica dos alunos, e essas compartilhares de experiências, né, devem disseminar novas práticas no interior da escola e para muito além delas, no entorno, levando os alunos, né, no campo, na busca por informações e por conhecimento científico, certo? Não menos importante, o caderno das relações étnico-raciais. Dizemos que o município dá extrema, acentuada importância para essa temática. Numa perspectiva de respeito à diversidade e aos direitos humanos, o caderno sobre relações étnico-raciais, em especial tratando das temáticas afro-brasileiras, né? Não que não seja importante as indígenas, mas tem destaque em Campinas a discussão com a temática afro-brasileira, né? Parte do pressuposto, gente, de que a pedagogia precisa ser ressignificada, né? De que nós precisamos ressignificar as nossas práticas pedagógicas, pautado em princípios que possam ser civilizatórios, né? E valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros. Esses princípios são importantes porque eles constituem a identidade do povo brasileiro e por muito tempo foram desvalorizados, não é? E baseado, então, na garantia de direitos a todos os indivíduos, pautados na Constituição Federal, que tem de promover uma educação pautada, especialmente, né? E esse aqui no inciso 3º da Constituição, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de sexo, de raça, de cor, e de qualquer discriminação. A escola precisa se posicionar veementemente contra qualquer prática que possa discriminar os indivíduos, inclusive por sua cor, inclusive por sua matriz étnico-racial, e por esse motivo, né, nós precisamos tratar não só de não permitirmos que a escola não realize práticas racistas, mas como a escola possa construir umas relações antirracistas, ou seja, consciência sobre essa temática, né? Num país que ainda luta para assegurar a equidade racial, ou seja, sobre o falso, né, sobre o mito da igualdade racial que é no nosso país, que não é verdadeiro, nosso país não é igual do ponto de vista da diversidade racial, e a gente precisa buscar o enfrentamento de práticas racistas. Então, não basta não ser racista, é preciso enfrentar essas práticas com conhecimento, com informação, com posicionamento, né? Que insiste em contaminar, então, o processo humanizador da essência. É fundamental que a gente possa, então, contrapor isso, porque é fato, né, gente, que para crianças, adolescentes e adultos negros, né,
é preciso que eles se humanizem também como indivíduos. Então, dizer, por exemplo, os próprios negros são racistas, são, porque olha como é perverso o racismo na nossa sociedade, né? As pessoas podem ter até preconceito consigo próprias. Motivo pelo qual a gente precisa intensificar uma educação antirracista. Explicitar todos os equívocos dessa concepção. Cabe-nos nos indignar ante as atitudes racistas. Também a responsabilidade de promover a resistência. Então, indignação, não posso ser indiferente, não posso fingir que o racismo não existe, nós temos de nos indignar, temos de nos promover a resistência e tecer espaços com novos modos de atuar. Então, ou seja, agir numa educação antirracista, na crença e na luta por um mundo antirracista e diverso. Ou seja, fulano recebeu uma ação discriminatória. A pergunta pode vir contextualizada, né? Cabe ao professor o quê? Né? Cabe ao professor não só indignar-se, né, como posicionar-se de maneira contrária àquele posicionamento e tecer espaços onde aquelas concepções possam ser ressignificadas, ou seja, criar ações, estratégias, conteúdos, elementos, histórias, referências que possam ressignificar aquela prática. Né? A Secretaria Municipal de Campinas, a gente promove desde 2001 ações que tendem a contribuir com o que ele chama de superação de práticas racistas e preconceituosas no trabalho pedagógico. Que às vezes o trabalho pedagógico fortalece o preconceito, a postura do professor, o conteúdo que se discute, o próprio conteúdo dos livros didáticos. Eles mais favorecem do que destacam, né? Isso. E entre essas ações, destaca-se alguns grupos de trabalho, né? Um deles chama Memória e Identidade Resgatando a Cultura Negra, na Secretaria, em parceria com a FUMEC, né? Que é a Fundação do Município de Campinas. E o objetivo é resgatar a produção do negro, né? Ou seja, quanto o negro contribuiu e contribui com a formação do Brasil, né, gente? O negro foi quem trabalhou nesse Brasil todo, né? No ciclo da cana, no ciclo da mineração do ouro, mais tarde no café que chegam os migrantes, né? Recebendo um outro tratamento extremamente privilegiado, e aí trazer esses temas todos para a escola, formando inclusive o professor que às vezes não tem esse conhecimento, tá? Os alunos ainda convivem com práticas pedagógicas, gente, que negam a si mesmos, né? Então é muito comum, muito triste, que às vezes para trabalhar a temática do negro coloca-se lá o estereótipo, né, do negro Pelé, numa perspectiva que é mais um desserviço para a causa do que uma reflexão sobre a desigualdade, a miséria, a pobreza a qual a população negra foi historicamente submetida, né? As políticas afirmativas visam lidar com esse problema, trazendo, então, novas reflexões sobre os temas, tentando reparar essa dívida histórica que você tem com a população negra, tanto economicamente falando, quanto socialmente falando, quanto historicamente falando. O negro não tem o valor que ele deveria ter nessa sociedade. Os negros foram escravizados porque eles dominavam a técnica do ouro, da mineração, e não porque eles eram mais fáceis de ser escravizados que os indígenas, né? Porque, na verdade, nos impérios africanos, as técnicas de mineração do ouro eram muito conhecidas já. Tanto é que as técnicas de minerar ouro que foram desenvolvidas aqui no Brasil, dos metais preciosos, são idênticas às que eram feitas há milhares de anos na África. Ou seja, a população negra não tem nem o prestígio histórico que deveria ter. O negro não foi escravizado porque só pela sua capacidade física. Ele foi escravizado também pelo seu conhecimento, né? Mas isso a história não diz. Então, é preciso lidar com as políticas afirmativas que levem para longe o preconceito e a discriminação. A temática étnico-racial tem alargado, então, um pouco esse foco etnocêntrico do currículo, né? O currículo que antes era etnocêntrico, eurocêntrico, agora tem olhado com mais respeito para as verdadeiras contribuições, não só dos povos afro-brasileiros, né, dos povos africanos que para cá vieram, que se constituíram povos afro-brasileiros, mas também com as populações indígenas que são nativas e que constituem essa diversidade do povo brasileiro e que contribui com a formação do que nós somos hoje, certo? Bom, o rol de publicações, né, gente, esse extenso elemento de publicação, se encerra com a publicação das avaliações, né? A avaliação tem sido entendida pelo município de Campinas, gente, como um importante espaço de reflexão, né? A experiência contida nas publicações sobre avaliação, que são 2 documentos, é fruto de um intenso trabalho do município tentando pensar qual é o papel da avaliação, entendendo que a avaliação é um espaço de negociação. A avaliação é um espaço por meio do qual a gente identifica como a situação está e tenta melhorar, né? A avaliação do município de Campinas é entendida essencialmente como avaliação institucional. O que seria essa avaliação institucional, né?
é a ampliação um pouco, né, do entendimento de que a avaliação é só aquilo que o professor faz do seu aluno. A avaliação é necessariamente um conjunto de reflexões que a gente faz sobre a realidade da escola, a realidade da rede e a forma de aprimorá-los, né? Então, tem destaque no município de Campinas a avaliação institucional. E ela teve mais êxito, mais experiência no ensino fundamental, como uma ferramenta de melhorar a educação pública. Então, não é a avaliação que eu dar nota para o aluno. A avaliação é a diretriz, é a informação que vai me dar elementos de como está a qualidade e que vai me permitir tomar decisões para melhorar essa qualidade, né? Então, essa publicação, ela tem referências principalmente ao trabalho de avaliação institucional que tem que ser utilizado pelas unidades da rede, especialmente do ensino fundamental de Campinas, que é provocar movimento de ação, discussão e reflexão na comunidade educativa. Então, a ideia é reunir na escola pais, alunos, professores, para conversarem sobre quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos que precisam ser aprimorados, e reverter essas reflexões em melhoria na qualidade do ensino para todas as crianças da rede. A publicação está organizada em 3 partes, basicamente. Na primeira, os artigos tratam, né, da avaliação institucional da educação básica como um todo, com foco na experiência do fundamental. Na segunda, o processo de avaliação institucional na rede. Então, essa é na escola, né? Aqui é pegar o resultado das escolas e ver como a rede de Campinas está conseguindo desenvolver um bom ensino. E na terceira parte é que vai se discutir subsídios teóricos metodológicos para que, e que é como fazer, como reunir a comunidade, como ouvi-los, como avaliar a qualidade do ensino, né? Basicamente, então, a avaliação é um instrumento de compreensão dos processos de formação dos indivíduos. A avaliação é uma relação que vai olhar tanto para as aprendizagens dos alunos, né, quanto do processo da escola, e para a rede, as práticas educativas, as práticas escolares e as práticas das redes. Na educação infantil em específico, gente, a avaliação é tomada como um processo contínuo de reflexão, que concebe, inclusive, a avaliação como intrínseca, né? A avaliação é parte do processo. No infantil, em todas as etapas, de maneira participativa, democrática, forma em que todos participem. E nesta rede de Campinas, fica claro para nós, gente, que o planejamento engloba a avaliação. Ou seja, a gente não consegue planejar, não consegue pensar o que vai ser da escola, como vai ser o nosso projeto pedagógico, como vai ser o trabalho do professor, se não tiver a avaliação e o registro como parte do processo. E essa informação da avaliação vai apontar sempre para onde a gente tem que redirecionar, para onde a gente tem de aprimorar os processos, tá? O documento da educação infantil, citando o documento de avaliação, vai dizer que a avaliação é um processo contínuo de reflexão e ação. Reflexão e ação do professor sobre o aluno, reflexão e ação da comunidade sobre a escola, reflexão e ação da rede sobre todas as escolas do município, né? E ele afirma, então, que a gente precisa sistematizar essa avaliação, precisa criar espaço, modelo, estratégia de como essa avaliação vai acontecer. Por quê? É avaliando com qualidade que a gente reflete e age para maior qualidade dos processos, né? Ou seja, quando eu avalio bem, quando eu tenho boa sistematização, boa estruturação da avaliação, eu consigo melhorar os processos, eu consigo caminhar para processos de maior qualidade, tá? O conceito, então, de qualidade negociada é o principal princípio. Por quê? Porque aí a gente vai refletir sobre o dado. Não é uma qualidade, não vou pegar o resultado da avaliação externa para melhorar a escola. Vou pegar o resultado da avaliação institucional. Eu posso até pegar o resultado da avaliação externa, mas eu tenho que discutir ele com a comunidade. Porque o que pode ser de qualidade para uma escola X não pode ser para uma escola Y. Às vezes eu vou dizer para a escola que eu vou dar uma verba para ela pintar a escola e a escola precisa de um projeto de leitura, né? Então, essa qualidade, essa melhoria, ela tem que ser negociada, ela tem que ser discutida pela rede. É o conceito de qualidade negociada e não de padrão de qualidade. O que é a qualidade negociada? A escola vai ver onde ela precisa melhorar e ela vai dar as saídas para sua melhora, e não a rede vai impor essa saída. A qualidade da escola, então, não depende exclusivamente da política de governo, daquilo que a secretaria acha que a escola tem que melhorar. Ela depende de uma inter-relação de forças entre as políticas do Estado e a reflexão sobre si mesmo. Os agentes coletivos, os pais, os professores. Então, adianta a secretária da educação dizer essa escola tem que melhorar aqui, e a expectativa das famílias. E o que os pais pensam daquela qualidade, o que eles almejam, o que eles precisam, né? E aí, é nessa articulação entre as políticas do sistema de ensino e as características da comunidade que a avaliação institucional tem que ser pensada no município.
Qualidade é quando a gente tem um parâmetro, uma referência, mas quando isso é discutido na prática. Por isso, avaliação institucional. Por isso, ouvir as comunidades, os alunos, os pais, os professores e a própria realidade. Certo? Queridos, esse foi um giro, uma volta ao mundo em meia hora, né? E aí a gente vai agora para tentar aplicar em 3 exemplos de questões, tá? Eu trouxe 3 modelagens de questões, não extraí questões de todos os documentos, mas de como a VUNESP e Campinas, então eu peguei só a questão de VUNESP e de Campinas, podem nos inquirir sobre esses temas, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, diz assim: conforme as diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental, anos iniciais, olha o documento que eu disse que vai cair, grande chance. O foco de interesse do ensino da língua portuguesa, a partir das práticas significativas de leitura e escrita, deve estar. Vamos lá. Alternativa A. No aspecto técnico do ensino e aprendizagem da escrita. Só na técnica. Ó. Como forma do tamanho das letras e sua posição no papel. Queridos, nós conhecemos a concepção do município toda. Ele falou de letramento. Né? Ele fala da importância do objeto do conhecimento real, de uma aprendizagem ativa. Será que o município se restringiria a um papel de alfabetização só voltada para a letra, para a forma? Cadê o uso social? Cadê o letramento? Não é. B, no processo de ensino e aprendizagem da palavra escrita em si e suas especificidades, com as diferenças significativas entre escrita cursiva e de forma, de novo, a técnica é mais importante do que a prática. O município vai defender uma educação pautada na ação, na prática, no letramento. C, na aprendizagem e no controle das formas ortográficas, como estratégia privilegiada para ensinar alguém a escrever o que pensa. Será que a ortografia poderia ser central? Não que a ortografia não seja importante, o município sim valoriza o saber, o conhecimento linguístico, mas quer dizer, né, que essa autoria se dá só a partir da ortografia? Não, é preciso que a gente valorize também a prática social, né? D, vejamos o D agora, ó, o D parece fazer mais sentido. Na relação entre o ensino e a aprendizagem do código, então, valorizou o conhecimento linguístico e seu uso nas práticas socioculturais. Aqui eu estou fazendo uso na interação. Então, é o conhecimento na interação. Essa não é a perspectiva do município, conhecimento e a aplicação dele na realidade, a interação desse conhecimento sendo vivo, ativo por parte do aluno, pode ser a D. E aí? Tem que ter erro, vamos ver. Na escrita de palavras e frases em um contexto muito restrito, apenas de palavras conhecidas, cadê a ampliação? Cadê o conhecimento? Cadê as formas que a escola precisa se preocupar com o conhecimento erudito, ampliação do conhecimento do aluno? Então, não é aí. Qual é a alternativa correta? Sem dúvida nenhuma, alternativa D de dado, tá? Essa era a alternativa que se tinha correta, tudo bem? Segunda pergunta agora, também a título de exemplificação, né, com a finalidade de exemplificar qual era... Tá, pera lá. Cadê? Segundo, sobre o tema Escola para a Educação Integral, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Vimos qual é a concepção do município, certo? A. Novas tarefas são atribuídas ao profissional da escola com a implementação da educação integral, as quais têm sido incorporadas de forma consciente e comprometida, minimizando as tensões entre profissionais, famílias e a própria comunidade. B. A abrangência das funções da escola para a educação integral nos dias atuais coloca-se como um desafio, principalmente como instituição educadora e protetora, cabendo ao professor a clareza e firmeza na finalidade pedagógica sem se envolver com as demais funções extra-sala. Será que é integral? C. A educação integral deve estar inscrita no amplo campo das políticas sociais, secundarizando a especificidade das políticas educacionais dirigidas à criança, aos jovens e adultos, pois atende a um complexo e estruturado conjunto de disposições legais mais amplo em vigor no país. Então, eu não lido com a ideia de que é educação. D. A educação integral no Brasil, com base em legislação específica nos últimos anos, traz novas possibilidades de articulação entre os campos da educação, do desenvolvimento social, da saúde, do esporte, da inclusão digital, da cultura, ainda que o caminho a ser percorrido seja longo até transformar o legal em real. E. O projeto de educação integral é fruto de pesquisas e contribuições de especialistas das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, que, ao elaborarem um projeto particular à realidade de cada município, apresentam-no à comunidade escolar e à sociedade civil
para a produção e ajustes quando necessário. Queridos, então vamos lá. Olha só, nós encontramos erros em várias, né? Será que a equação de tempo integral é atribuir novas tarefas ao profissional da escola? Ou é ressignificar esse trabalho? Será ainda, né, que essas tarefas têm sido incorporadas? Não necessariamente, né? Então, a gente tem um monte de equívoco aqui. E na B? Ora, falou a B, se sempre precisam contar elementos, tá? Falou na B, especificamente, né, de uma função da escola que não se envolve com as demais funções extra-sala. Ora, integral significa, inclusive, exceder a escola, é se preocupar com as formações sociais desse aluno cultural mais ampla. Então, a integralidade pressupõe interlocução com os outros campos, tá? E aí, onde está o erro da C, gente? O erro da C está em falar, por exemplo, que a educação deve estar inscrita num campo das políticas sociais, secundarizando as políticas educacionais. Olha, a educação, a educação tem que estar em primeiro plano, e vou articular aos outros campos. Aqui falou que eu vou pôr a educação em segundo plano, eu vou pôr a educação integral como uma política social, uma política educacional. De interlocução, né, de inter-relação com os outros campos, interrelacionando-se aos outros campos. Tudo bem? E a D é perfeita, gente. Olha só. A educação integral no Brasil, com base na legislação específica nos últimos anos, que o ECA principalmente, traz possibilidades de articulação. Então, a educação vai se articular, não vai substituí-los, ao campo do desenvolvimento social, da saúde, do esporte, da inclusão, digital, da cultura, e o caminho ainda é longo até lá. Né? Nós ainda precisamos ampliar essas experiências que a gente já ampliou o tempo, mas as experiências integrais ainda não estão assim articuladas, né? E aí também se tem equivocada em dizer que o projeto tem que ser elaborado pelas secretarias de educação e a comunidade escolar vai só recebê-lo. O ideal é que esses projetos de educação integral sejam pensados em cada escola, em cada localidade, a partir de diretrizes gerais. Sem dúvida nenhuma, a alternativa que se tinha correta nessa questão é a alternativa de letra D de dado, tá? Agora, a terceira pergunta diz o seguinte: o documento de diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e da cultura afro-brasileira afirma, abre aspas, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independentemente de ter seu pertencimento étnico-racial. Então, aqui o documento está dizendo, olha, o professor não precisa ser negro, não precisa ter origem étnico-racial afro-brasileira, se comprometer com uma educação antirracista. É verdade? Isso diz os documentos. Considerando-se que é uma responsabilidade de todos os educadores o combate ao racismo, assinale a alternativa correta. Alternativa de letra A. O enfrentamento ao racismo requer mudanças nos discursos, nos raciocínios, nas lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras, tudo, ou seja, toda a lógica, né? Ou seja, o discurso que às vezes torna pejorativa a pessoa negra, os raciocínios que excluem a pessoa negra, a lógica, o gesto, a postura, toda forma de tratamento historicamente construída da pessoa negra precisa ser ressignificada. Não vimos nenhum problema na A. B. Negros não atingem os mesmos patamares que os não negros na escola, por falta de interesse e de crença. Olha que visão mais preconceituosa. Tem gente que pensa nisso, que os negros não atingem porque eles não têm interesse. Não vai falar da vida histórica, de como vive essa população. A B não só é errada, como é racista, né? C. O racismo, orientado pelo mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento, dirigem apenas a negros. Não, né? O racismo orientado pelo mito da democracia racial se dirige a todos os indivíduos, né? Ou seja, ele é tão equivocado que ele é enraizado, né? Em todos. Próximo. Deixa eu desfazer aqui. Para falar da D. A D diz assim, as políticas educacionais de valorização da diversidade respeitam as bases do desenvolvimento humano ao priorizar as ações pedagógicas no ensino médio tarde, queridos. Essas ações têm que ser privilegiadas desde o início. A legislação fala do ensino fundamental, mas a gente sabe que práticas lá na educação infantil já podem contribuir com essa superação. Então, a D também está errada, tá? Aí a gente chega na E. As ações, nós achamos que a A é a correta, tá? As ações de combate à discriminação elaboradas com o objetivo de educação das relações étnico-raciais positivas fortalecem os negros e enfraquecem as demais etnias. Deus me livre, né, gente? Isso é chamada política afirmativa. Quando a gente quer valorizar a cultura negra, não é para subjugar as anteriores, é só para mostrar que ela está em mesmo patamar, né?
seja, assim como o feminismo, ou qualquer outro movimento de política afirmativa, ao valorizar uma cultura que historicamente sempre foi desvalorizada, a ideia não é desvalorizar aquelas que estiveram hegemônicas, né? Ou seja, não é lidar com a ideia de fragilizar os grupos hegemônicos, eles sempre foram maioritários. Então, valorizar os negros não é colocar em risco a pobre hegemonia branca, é discutir, por exemplo, que a população negra não pode visitar a situação inferior que historicamente visitou com relação às outras etnias. Então, equivocadíssima, muito recorrente esse discurso equivocado, né, de que, agora tudo tem que discutir sim, né, e não é para desvalorizar as outras, é para fortalecer a igualdade. E como a outra já foi valorizada, para ser igual, eu preciso valorizar esta agora, né? E sendo assim, a alternativa A que tem o correto. O enfrentamento ao racismo requer mudanças nesses discursinhos horrorosos aqui, inclusive, nos raciocínios, nas lógicas, nos gestos, nas posturas. O município é muito contundente, eu gosto muito, né? Tipo, o município trata com veemência assuntos dessa relevância. E essa alternativa correta, sem dúvida, é a alternativa A, de letra A, nessa última questão. Meus queridos, o que dizer? Que deu tempo, né? Então, o meu compromisso com vocês era exatamente fazer esse mapa, esse panorama pelas leis, tá? Era incursionar por esses documentos, da chamada legislação municipal, as diretrizes municipais, para que vocês pudessem ter esse mapa bem fresquinho, né? Essa clareza de que documentos devem aparecer na sua prova, e o que trata essencialmente cada um deles. E com essa essência, imbuídos dessa essência, vocês conseguem lidar com as mais diferentes questões. Também adorei, Lu, adorei essa aula, viu? Devo dizer para vocês que eu preparei com muito carinho, né? Acho que foi mesmo, acho que é um presente, acho que ela tá bem gostosa, né? Tá bem legal, assim, do ponto de vista de vocês terem à mão, né? É uma aula breve, a gente está falando de menos de 3 horas de estudo, mas que eu acho que acho que ela dá um substrato bom, né? Eu também acho. Fica mais claro onde vocês estão pisando, não é? Eu acho que pisar em terreno desconhecido traz muita insegurança. E eu acho que tanto esse material quanto essa aula para vocês é um mapa mesmo, sabe? A ideia de dizer, eu sei onde eu estou pisando, eu sei o que me encontra, eu sei o que me espera, né? E aí a gente tem mais chance de lidar. Queridos, beijo e queijo. Esteja muito bem, a gente se vê no sábado, né? Então, a gente se encontra para a revisão de véspera, tá? Grande beijo para vocês, eu que agradeço. Boa noite, bom descanso e muito obrigada, viu? Tchau, meus queridos.